Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui em mais uma edição, né, do Moreira e Medeiros Entrevistam. Eu sou Márcio Moreira, estou aqui com o Carlos Augusto de Medeiros, e o Ricardo Martoni, que é o nosso entrevistado de hoje. Vamos abrir para uma boa noite do Guto e do Ricardo, depois a gente começa. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, moçada. Mais uma vez, muita satisfação que a gente vai ter um papo com uma pessoa com uma bagagem muito bacana, com uma história legal, bem inteligente, bem culta. E a gente vai aprender muito aí essa noite, todos juntos. Vamos lá. Só antes da gente começar, aqui é o Moreira e Medeiros Entrevista, patrocinado pelo Instituto Alden 4, www.alden4.br, e pela Pragmática Psicoterapia e Cursos, né? A gente não tem site ainda, mas nós temos nosso Instagram, Pragmática Psicoterapia e Cursos. Temos o canal no YouTube também. E já que a gente está falando de merchandising, amanhã temos o curso de questionamento reflexivo, dado por mim, amanhã e no próximo sábado. Ainda está em tempo de se inscrever, quem tiver interesse aí, o link está na nossa bio. Então vamos lá, vamos começar esse papo hoje com o Ricardo Martoni. O Ricardo é nosso amigo aí já há quase umas 2 décadas, né, Ricardo? Nos conhecemos aqui Faz em um Brasília. tempinho já, né? Oi? Faz um tempinho já, né? Já tem um tempinho. Nos conhecemos aqui em Brasília. Ricardo tem uma história interessante, ele transitou por diferentes caminhos aí na psicologia, tem uma experiência grande em clínica com adultos, começou a estudar práticas culturais, desenvolveu trabalhos bem interessantes, e depois, em um certo momento da carreira, começou a trabalhar com o autismo, com pessoas com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E a gente vai aproveitar hoje, então, toda essa trajetória, todo esse conhecimento do Ricardo, para falar um pouquinho desses... a gente vai focar um pouquinho mais nos 2 mundos, práticas culturais e autismo, um pouquinho uma parte mais científica e uma parte também de aplicação de clínica. O Ricardo tem muita bagagem, muita coisa para compartilhar com a gente. E, aproveitando aqui, deixa eu só colocar dar uma boa noite do pessoal aqui que está aparecendo, para a gente já começar. Ricardo, hoje é dia 10 do 11 de 2021. Coincidentemente, eu vou explicar por quê, coincidentemente, mas amanhã fazem 20 anos, né, do 11 de setembro. E 20 anos atrás, né, enquanto estava ocorrendo o 11 de setembro, o Ricardo teve uma ideia muito sagaz, e ele estava no meio do mestrado, e ele acabou aproveitando aquele fenômeno que estava acontecendo no mundo para estudar algo relacionado à prática cultural e ao efeito da mídia sobre o comportamento, manipulação de opinião pública e tudo mais. Também muito oportuno, a gente está no momento em que mídia e opinião pública estão... a coisa está efervescente, né? Então, eu queria aproveitar, por isso que eu falei de coincidência, Ricardo, queria que você comentasse um pouco lá do seu mestrado, do trabalho, como é que foi fazer esse trabalho, quais foram as principais achados, se é que você ainda lembra, já faz um tempinho aí, né? Faz um tempinho já, né? Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, 2 amigos aí queridos de há bastante tempo, né? Aí, pelo menos, acho que quase 20 anos, então é muito legal bater esse papo, enfim. Obrigado pelo convite, muito honrado em participar com vocês aqui. Na verdade, a gente, no dia 11 de setembro, foi 11 de setembro de 2001, né? A gente eram 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, a gente estava em plena aula de métodos de pesquisa, e a professora, na época, não era a professora Maria Tereza Sério, né, a Teia, ela entra na sala falando que o mundo estava acabando, as torres gêmeas tinham sido atacadas, e foi aquela comoção, e a gente
a aula parou, acabou e todo mundo foi para a internet saber, procurar o que estava acontecendo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, não só a mim, mas também a um grupo de alunos, de professores daquela época ali naquele grupo, é que a gente não tinha, na verdade, aliás, a gente tinha a descrição do que tinha ocorrido, as imagens do que tinha ocorrido, porém as causas e mesmo até em relação a quantos aviões tinham sido jogados, os locais, se tinham sido interceptados ou não, enfim, as notícias eram muito variadas e com as mais diversas versões e informações. E isso a gente notou que foi em especial depois na pesquisa a gente conseguiu quantificar melhor isso, mas especialmente no dia 11, entre as 9h30 da manhã, que foi o primeiro choque, né, o primeiro avião, até meio-dia, 1h, que foi aquela loucura, obviamente, né, o mundo inteiro parou. E a gente percebeu que as notícias nos mais diversos veículos de comunicação, elas estavam acontecendo de uma maneira frenética e com versões as mais diversas, desde questões relacionadas a terrorismo interno nos próprios Estados Unidos, que é um fenômeno que até ocorre, como acabou a versão, né, como acabou se mostrando depois, que como um terrorismo de origem islâmica, enfim, capitaneado por uma confraria, por um grupo específico, né, de radicais islâmicos, e isso nos chamou bastante atenção, né, o relato disso e como esse relato que a imprensa, que a mídia estava fazendo, começou a influenciar a nossa opinião, porque a gente a nossa opinião, o nosso relato pessoal começou a ser modificado a cada minuto, porque as notícias eram muito variadas. Isso nos chamou bastante atenção. E na época eu já estava interessado em trabalhar com práticas culturais e foi o primeiro ano, né, que eu estava no mestrado, deu logo a ideia para que a gente pudesse trabalhar com isso. Então a ideia foi que a gente pudesse pegar durante um período específico, né? Agora eu não me lembro exatamente o período, se não me engano, acho que foram os 3 primeiros dias de notícias por um veículo específico, no caso foi a CNN na época, que ainda é um grande conglomerado de comunicação. E aí, quais foram as notícias todas que foram veiculadas pela internet durante esse período? Então, foi um trabalho de recuperação dessas notícias, né? Então, de manchetes e daquelas. Então, tinha manchete, né, que aparecia na internet, e depois tinha aquela linha que aparecia explicando rapidamente. Então, foram analisadas esses dados, e a gente possibilitou que nós averiguássemos muitas coisas interessantes, em especial em relação a condições muito variadas, motivadoras, né, que influenciavam fortemente a opinião pública, não só norte-americana, como no mundo inteiro, e com os interesses mais diversos, né? Então isso foi muito interessante. Foi um retrato pequeno, foi uma amostra pequena, foi de 2, 3 dias, mas foi uma descrição muito bacana no sentido de depois extrapolar isso para outros fenômenos, expandir mais isso, né? Enfim, eu acabei não trabalhando mais com isso depois no doutorado, mas eu acho que foi uma experiência interessante para que a gente pudesse entender melhor esses controles diversos, né? E hoje nós também temos de uma maneira muito mais rápida, muito mais variada, com aparelhos muito mais eficazes do que há 20 anos atrás. Então, a notícia, o relato hoje, ele é muito dinâmico, mais do que naquela época, e nós vivemos exatamente em realidades virtuais claramente hoje, né? Quer dizer, isso é uma verdade. Aliás, a gente não tem como. Hoje nós temos que esquecer completamente a noção de verdade do fato. Isso é algo que não existe, né? Já foi uma discussão interessante na época, porque o próprio tatear de quem estava no local, o relato do jornalista ao tatear, ao descrever o que estava acontecendo,
já enviava isso para os veículos de comunicação, que também já tinham uma análise em cima do que o repórter tinha falado no local específico, né? E se perdia completamente. Então, hoje, isso é muito mais intenso, muito mais forte, e com interesses também os mais diversos, de grupos, enfim, né, de grupos políticos e econômicos e sociais, que descobriram, inclusive, e que utilizam isso de uma maneira muito competente, né? E eu acho que e só um parêntese rápido, né? Não me estendendo muito aqui na resposta. Recentemente, nos últimos acontecimentos aí nessa semana, nós tivemos, inclusive, cidadãos brasileiros comemorando o estado de sítio, chorando pelo estado de sítio que tinha sido decretado, né? Pelo golpe militar que tinha acontecido, enfim, emocionadíssimos, festas ocorrendo em Brasília, nos mais variados locais do país. Então, isso chama muita atenção. Isso é ou não é uma realidade paralela, né? Se isso não for, a gente não sabe mais o que é, né? Então, enfim, né? O contra-controle é muito difícil nesse caso. É bem complicado. Naquela época já gerou um volume grande de informações, né, 20 anos atrás. Agora o pessoal acompanha hashtags hoje pelo Twitter, você tem milhares de posts para analisar simultaneamente. E eu acho que tem muito a ver com o texto do Bernard Guérin, né, de 94, da construção social do conhecimento. Perfeito. Que quando se passa a reforçar intraverbais como se fossem tatos, né? Isso, a gente tem muito pouco acesso direto ao mundo que está ao nosso redor. Se o indivíduo fica ali só no WhatsApp, ele viu uma notícia, foi decretado o estado de sítio, e esse comportamento é reforçado da mesma forma que ele diz o que ele comeu no almoço dele, você começa a criar de fato uma realidade paralela, né? Indivíduos que vivem literalmente aí em mundos sociais diferentes, né, digamos assim. E o que é interessante nesse texto, né, é um texto brilhante do Guérin, a gente, inclusive, nós traduzimos o texto lá na Rebate, né, que ele saiu, ele foi... O que é muito interessante é que ele é exatamente isso, ele nem discute mais a questão se é verdade ou não, o que ele está interessado ali é quais são os operantes verbais em operação e quais são os controles que estão acontecendo naquele momento, e o reforço do intraverbal como se fosse, de fato, isso, como se fosse tato, né, como se fosse uma descrição fidedigna do que está de fato acontecendo. Quando, na verdade, é um relato do relato, né? Um relato do relato. E o interessante dessa discussão é porque a gente acaba voltando a um debate filosófico do racionalismo versus empirismo, né? Que, no fim das contas, parece que o racionalismo ganhou. No fim das contas, a partir do momento que a gente faz cadeias de intraverbais e elas recebem uma credibilidade dos ouvintes, né, na medida que eles compartilham e se comportam de acordo com aqueles intraverbais que eles estão recebendo na condição de ouvintes, parece que o racionalismo ganhou, no fim das contas, né, no sentido de que acaba sendo discurso. Isso. E, de fato, a correlação com os estímulos não verbais, ela acaba se perdendo. Acaba. E o que é muito louco é que não existe a possibilidade mais de ter acesso a esses estímulos iniciais. É isso que é mais louco, né? E a gente hoje vê o comportamento em especial de pessoas que estão na internet e disseminam essas informações, muitas vezes pessoas inocentes que não sabem o que está acontecendo, disseminam aquilo como se fosse verdade, sem ter a menor ideia de como buscar, pelo menos, algum tipo de validação, né? De validação, exatamente, de uma base empírica, né? Então, isso é muito maluco, a gente perde bastante com isso, e, de fato, a possibilidade de ir atrás de relatos alternativos, né, isso vai ficando cada vez mais difícil, e a gente vai ter que conviver com isso, né? Nós vamos ter que conviver cada vez mais com esse tipo de coisa, e como ouvintes, muitas vezes, extremamente passivos, né? Isso que é muito complicado, né? Quer dizer, o relato ele acaba sendo reforçado, né, com um controle múltiplo aí do comportamento verbal, é reforçado por questões imediatas, por reforçadores imediatos, pelo fato do cara mandar, pelo fato do cara ter acesso a tal pessoa ou a tal.
E o controle lá atrás da notícia que foi produzida, foi fabricada e que se perdeu completamente até chegar na ponta, né, do cara que está disseminando a notícia. É verdade. Eu só queria falar um ponto sobre isso, se a gente mudar de assunto, é que a gente fica perplexo como é que pessoas cultas e inteligentes, até ex-professores nossos, acabam defendendo posturas que nos são muito estranhas, né? E a sensação que me dá é porque parte de pressupostos diferentes. Eu até dei uma entrevista ontem para uma jornalista da Veja e ela estava querendo entender por que pessoas inteligentes e cultas elas acabam, por exemplo, tendo um movimento anti-vacina. Né? E a maluquice é que elas partem de pressupostos diferentes, do tipo que tipo de informação é confiável ou não. Então, a partir do momento que você passa a acreditar que a grande mídia ela é financiada por grupos que tentam controlar o comportamento dos indivíduos, como uma espécie de teoria da conspiração, grupos de WhatsApp, o tiozão do pavê, ou seja, aquilo que ele compartilha acaba tendo uma credibilidade maior do que é publicado num grande veículo de informação. Isso. Né? Então, assim, na minha leitura, eu acho que... E aí eu volto ao argumento que eu falei antes, parece que o racionalismo com a internet está ganhando do empirismo, né? Porque, assim, a ideia é que parte... Perde a base, né? Exatamente. Parte de pressupostos distintos e chega-se deduções completamente diferentes. E se você analisar, se você partir do mesmo pressuposto do cara que você discorda, se você partir do mesmo pressuposto dele, você vai chegar à mesma conclusão que ele chegou. Né? E aí a gente está justamente numa construção de retóricas, perdendo um vínculo com os estímulos não verbais. Então, acho muito interessante esse debate. E é legal você ter feito seu mestrado nisso, né? Porque há muito tempo atrás você levantou uma bola que hoje está totalmente em vigor. E, curiosamente, o Talibã assumiu o controle do Afeganistão há poucas semanas, que é mais maluco. Mais maluco, e até eles têm, o domínio dessa tecnologia, né, de manipulação, desse controle, né, do comportamento verbal. É uma coisa impressionante, quer dizer, então, e de fato é algo que a gente percebe hoje em dia que, de novo, acaba, como você falou muito bem, a gente acaba entrando em cadeias lógicas, né, sem, de fato, imaginar qual é a base empírica daquilo, se perde completamente, nós não temos mais a menor ideia disso, né? Não existe neutralidade, nunca existiu na verdade, agora menos ainda, né? Então é muito mais interessante hoje em dia a gente falar em controles, né? E, aliás, hoje em dia não, a análise do comportamento já fala disso há muitos anos, né? Entender quais são os controles que estão por trás daquele relato. Acho que essa é a nossa única saída. E mesmo assim, eu acho que nós nunca vamos ter certeza qual é o controle, né? Nós vamos inferir. Nós vamos tentar ter uma base empírica e inferir, olha, possivelmente esse cara está falando isso porque tem isso, tem aquilo, tal. Mas vai ser uma cadeia intraverbal que vai sendo reforçada ad infinitum e vai embora, né? Quer dizer, então, é muito difícil. Eu acho que é uma situação bem difícil. E o leitor hoje, o consumidor de informação, de notícia, desde com menos recursos intelectuais até com o que tem mais recursos intelectuais, tá a mesma, né? É isso que o processo comportamental é exatamente o mesmo, né? Quer dizer, não existe uma diferença, existe uma diferença talvez de repertório e de conseguir ir atrás de algumas coisas mais específicas. Mas o que explica isso do cara ser contra a vacina? Né? Pegando... É uma coisa... são questões bem intrigantes, né? Mas pegando o gancho, né, desse comportamento caótico generalizado que a gente vê para todo lado hoje no mundo, se há um grupo de pessoas que podem salvar o mundo, são os analistas do comportamento, porque entendem de comportamento. São os déspotas esclarecidos, né? Os analistas do comportamento, os iluministas. Exatamente. E aí a gente está falando de milhares de pessoas se comportando. Isso vai muito além do comportamento individual, isso vai muito além do controle do comportamento do rato pressionar a barra na caixa de esquina e vai muito além do comportamento de alguém na clínica. A gente está falando de comportamento de várias pessoas e análise de comportamento há décadas aí, né, Ricardo? Tem
estudado o que a gente chama de o comportamento em larga escala de práticas culturais e como que, por exemplo, como que a ideia de antivacina, isso não surgiu do nada, isso tem gerações, passa de pai para filho, enfim, como que uma série de comportamentos vão migrando de geração para geração, e você teve uma experiência que acho que poucos analistas do comportamento tiveram de estudar experimentalmente práticas culturais em laboratório, que é bem diferente do que a maioria de nós que trabalha nos mestrados e doutorados com comportamento individual tá acostumado, né? Em termos, inclusive, logístico, de gerenciar a pesquisa. E nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi essa experiência lá no doutorado de tentar fazer análogos de práticas culturais dentro do laboratório. Isso foi, na verdade, uma coisa que sempre me intrigou muito, como é que a gente poderia tentar compreender alguns comportamentos, né, ditos sociais, algumas questões que são muito emblemáticas, né, e que é difícil a gente... Isso é uma discussão que até hoje eu acho que é válida, se a gente precisa, não precisa de um outro conceito, enfim, acho que isso... muita gente acha que não precisa, muita gente acha que precisa e tem mostrado que precisa, com evidências importantes, mas, enfim, como que a gente poderia, do ponto de vista empírico, usando o arcabouço teórico, metodológico, análise de comportamento, tentar dar conta disso, né? E aí me caiu nas minhas mãos e foi de uma maneira muito sem querer mesmo, o texto de 85, 86 da Sigrid Glenn, que ela lança ela já, em outros textos anteriores, depois que eu comecei a ler os textos dela, enfim, em alguns textos anteriores ela já começava a falar de coisas parecidas, embora não tivesse ainda desenvolvido, não tivesse falado em mata da contingência, mas lá em 85, 86 ela de fato fala, né, e o nome do texto também é Metacontingências em Walden 2, que é o nome do texto, e ela tenta analisar como que algumas práticas culturais produziram efeitos que, segundo ela, né, na análise dela, do lado do livro do Skinner, como foram importantes para produzir tecnologia comportamental eficiente para a qualidade de vida, né, basicamente. Então, ela parte ela vai na economia, ela vai na sociologia, ela vai na antropologia, tentar buscar também um arcabouço teórico, né, e afinidades dessas disciplinas com análise do comportamento, e consegue desenhar um ferramental inicialmente conceitual, e depois, com o tempo, alguns pesquisadores foram se interessando por isso e tentaram e tentam até hoje, acho que de uma maneira muito interessante, muito competente, né, muito sagaz, né, mostrar que são fenômenos que são passíveis de controle, né, e de descrição, e de mostrar quais são as relações entre as variáveis dentro de fenômenos tão complexos, né, mesmo eles estando acima, né, do comportamento individual, né, a palavra meta, na verdade, ela tem um pouco essa ideia também, né. Então, foi pensando muito nisso, e aí eu fui atrás de pesquisas de outras áreas, da sociologia, também da antropologia. Tive a oportunidade de estudar com ela, eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, na verdade, com ela, lá na Universidade do North Texas, com orientação do professor Todorov também, e foi muito interessante. A gente também teve como ponto de partida o trabalho do Christian Vick, que tinha feito há 2 anos antes, uma tentativa também interessante de colocar em laboratório, né, o fenômeno lá de metacontingência, e a gente tentou colocar também um fenômeno, um acontecimento muito parecido com o do Christian, só que com computadores, com mais participantes, enfim. E foi um trabalho exaustivo, foi um trabalhão, assim, porque eu coletei dado lá, coletei dado aqui, depois no pós-doutorado acabei coletando o dado para também tentar fazer uma meta-análise disso. Então deu muito trabalho, enfim,
Tanto que a tese é daquelas teses que tem 500 páginas e está na prateleira, né? Aquelas teses que você desenvolve e ninguém lê, né? Aquelas que hoje em dia não existe mais essa possibilidade de você fazer uma tese de 500, 400 páginas. Né? É verdade. É uma coisa, enfim, mas a descrição tinha que descrever, e a gente estava muito naquele momento, nós estávamos em 2006, 2007, se não me engano, a gente estava muito combativo no sentido de mostrar que eram conceitos que tinham validade para análise do comportamento e tentar provar para os analistas do comportamento, não só no Brasil, mas a sigla de Glenn, especialmente nos Estados Unidos, que eram conceitos que é um conceito enfim, que é relevante e que ele tem uma contribuição importante juntamente com o comportamento, com o comportamento individual para explicar fenômenos de massa, né? Às vezes nem de massa, onde tem trabalhos interessantes sobre metacontingência que descreve a interação entre 2, 3 pessoas, né? E como o que essas 2, 3 pessoas produzem em conjunto podem afetar futuramente outras pessoas e o próprio grupo que elas participam, né? Então foi um pouco isso, né? Aí eu desenvolvi a tese, desenvolvi o trabalho experimental também, foi em laboratório. Hoje, revendo, né, pensando em algumas coisas, claro, obviamente que a gente teria muitas coisas como críticas e também como a gente faria de forma diferente, mas também faz quanto? Foi 2007, nós estamos em 2021, nós estamos falando aí quase mais de 10 anos, né? Então, tem muita coisa que foi produzida nesse período, e uma coisa interessante que, em especial nessa área, o Brasil se destaca bastante, né? Aliás, é líder em termos de pesquisa, de publicação, em questões de metacontingência, práticas culturais, enfim, e com grupos que antes estavam especificamente na UNB, na PUC, lá no Pará, né? E hoje nós temos, além desses grandes grupos de análise do comportamento, outros grupos tão bons quanto também trabalhando com isso e tentando entender e tentando desenvolver pesquisas que trabalhem com isso, experimentais e descritivas, né? Isso também é interessante, né? O próprio professor Todorov defendia muito que os trabalhos descritivos, inclusive a gente conversava bastante, você se lembra disso até, né, Márcio? A gente também falava bastante sobre isso com ele, enfim, entre a gente, que os trabalhos descritivos, eles talvez fossem até mais interessantes em alguns momentos do que os trabalhos experimentais. O professor Todorov, além de defender o trabalho experimental, também defendia isso, né? Como foi o da faixa de pedestre com a Vivica, como né? Foi da faixa de pedestre. Sucesso científico e social o trabalho, né? Com uma validade fantástica, né? Não é um trabalho experimental, mas um trabalho que descrevia relações comportamentais e que te fazia um sentido especialmente com as estatísticas que comprovavam as relações que eles tinham estabelecido na pesquisa. Então, isso que foi muito interessante, né? Foi muito bacana. E foi isso, né? E aí eu voltei, defendi a tese, enfim, a gente desenvolveu o trabalho e foi muito bacana, né? Foi um trabalho bem interessante. Beleza. Ok, assim, continuando a sua trajetória, quando você voltou aqui, a despeito de metas contingências e a descrição de fenômenos culturais ser muito relevante, temos que trabalhar, né, Ricardo? Exatamente, né? E aí temos que ganhar dinheiro, algum dinheiro, né? Para tocar a vida. Bom, não, né? Sem dúvida. E aí você que iniciou trabalhando com terapia de adultos, né? E você começou a trabalhar com indivíduos do espectro autista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se deu essa transição na sua carreira, como é que foi essa história. Então, eu paralelo à questão de práticas culturais, enfim, desde o final da graduação, já no mestrado, já comecei a me especializar também em clínica, em análise do comportamento, em clínica análise comportamental. Trabalhei bastante, isso foi aí de 2000 até 2014, 2015, mais ou menos. E eu comecei a me interessar. Minha irmã, a Carolina Martoni, ela é terapeuta ocupacional,
e acho que a análise do comportamento, só um parênteses aqui, a análise do comportamento para terapeutas ocupacionais olha, é fantástico, né? E acho que o terapeuta ocupacional que estuda análise do comportamento tem uma vantagem, enfim. Mas, aí ela já estava trabalhando com isso, a gente sempre teve muito contato, trabalhamos e estudamos muito coisas parecidas, e eu comecei a me interessar e sempre foi uma coisa que todos os professores que eu tive, colegas, amigos, enfim, o grupo que de certa forma a gente sempre trabalhou junto, análise do comportamento, né, independente de onde você está utilizando. Obviamente que a gente tem especificidades, você tem conhecimentos específicos, né, da área da clínica, da pesquisa, da docência, enfim. Mas a partir do instante, quem falava muito isso para a gente era o Roberto, né, Roberto Banaco, que foi um professor meu lá também no mestrado e foi uma grande influência também profissionalmente no início da minha carreira, enfim, no mestrado, foi meu orientador de mestrado. E ele falava muito isso, a partir do instante que você abre a sua tenda lá de análise de comportamento, cara, você é analista do comportamento, né? E você precisa entender de comportamento, seja lá onde ele acontecer. Claro que você vai ter especificidades a depender da área, mas de comportamento você não pode dizer que você não entende. Então isso também teve sempre muito presente, né? Quer dizer, então eu sempre gostei bastante também de transitar por essas áreas e tal, e comecei a trabalhar, a atender como crianças autistas. Fui estudando, fui me especializando mais nisso e começou, né? E aí aí eu comecei a me envolver mais com isso e fiquei quase que inteiramente nessa prática cultural também, né? De trabalhar com aba, com TEA, enfim, ou com crianças com atraso no desenvolvimento. E foi mais ou menos isso, né? Foi um pouco essa transição que aconteceu. Bacana. Aproveitando o tema, né, falando também de práticas culturais, hoje em dia é muito comum a gente ver pais e inclusive outros profissionais buscando o chamado método ABA, que, né, na verdade não é o método, mas conhecimento científico produzido com base analítica comportamental para o tratamento do autismo, né? A gente, cada vez mais, né, Ricardo, nos cursos, nas palestras, a gente vê pessoas de fora da psicologia, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos bastante também. Os próprios pais buscam muito conhecimento, né, nessas palestras, e então, assim, tem popularizado bastante. Claro que por conta dos efeitos, né, de ser uma abordagem que tem muita evidência científica disponível, né, e produz bons resultados. Mas ainda hoje, a gente ainda tem um pouquinho daquele ranço antigo, não só para autismo, mas da análise do comportamento como um todo, de, isso vai robotizar a criança, isso é adestramento, é muito restritivo, não contempla a criatividade e críticas dessa natureza. E aí, como você é um cara que está, digamos assim, na lida, né, e tem tido contato com muitos profissionais, com muitos pais, o que você tem percebido aí, essa visão completamente errada, obviamente, né, da análise do comportamento, mas muito por falta de marketing nosso mesmo por muitos anos, essa visão ela continua, as pessoas continuam com essas dúvidas, como é que você tem visto isso aí no seu dia a dia, na sua prática? Então, eu acho que é uma excelente reflexão, porque a gente abre possibilidade de conversar sobre várias coisas, né, dentro desse tema. Eu acho que a gente melhorou muito, né, uma vantagem importante é que a análise do comportamento acabou sendo extremamente disseminada nos últimos 10 anos, né, em especial, basicamente no mundo inteiro, em função da eficiência em lidar com crianças autistas. Por um lado é interessante, por outro lado é um problema, e só um parênteses também nisso, a gente está vendo cada vez mais a extinção de laboratórios de pesquisa básica em análise do comportamento, e isso é muito triste, né?
porque é de lá que vem, na verdade, o início desse processo todo. E se a gente entra num ciclo de perda desse início, né, dessa pesquisa de processos básicos, a gente não vai mais conseguir produzir tecnologia. Bom, isso é um parêntese só para a gente citar aqui. Mas a gente tem sim, eu acho que em relação a outros profissionais, tem tido cada vez mais um entendimento maior, porém ainda uma grande maioria de profissionais, médicos, e mesmo outras pessoas que não, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que não trabalham com análise do comportamento, mas acham que a análise do comportamento é interessante, encaminham para a análise do comportamento, ainda tem a questão, primeiro, que só vai para a aba a criança que for autolesiva, que tiver comportamento extremamente, uma frequência extremamente alta de comportamentos indesejados, inadequados, e é isso. E aquela criança que ninguém conseguiu dar conta já vai para a gente. Então, tem uma porcentagem grande de profissionais de famílias que nos procuram com essa visão, né? E quando elas olham no nosso trabalho diário, que tem crianças que não são tão complicadas assim, que tem crianças que não são tão agressivas assim, embora tenham muitas também que sejam muito sérias, muito graves, mas que a gente também tem uma eficiência tão grande quanto, né? Então ainda tem isso, a questão de adestrar. Essa semana nós pegamos na clínica um encaminhamento também de um neuropediatra, indicando, colocando no laudo que a criança precisava de X horas de aba, enfim. Claro, ele não colocou isso no laudo, mas ele falou para os pais que, olha, vai procurar a aba, né, o método aba, e ele falou isso mesmo para eles, não falou no laudo, mas falou para eles, porque eles vão adestrar direitinho o seu filho, é disso que ele precisa. É brincadeira, né? Então é isso, né? Além do pai já estar acabado ali, né? Era um diagnóstico inicial, a criança tem 3, 4 anos, e o pai, a mãe especificamente, destroçada com a notícia e querendo entender melhor o que é, e vai parar desse jeito lá com a gente, né? Então você também tem que fazer um trabalho de conscientização, um trabalho pedagógico, inclusive, de elucidar, olha, o que nós vamos fazer para o teu filho? O que nós, de fato, trabalhamos? Por que ele está aqui? Né? Quer dizer, independente se é grave ou não, nós vamos lidar com ele, vai sempre ter coisa para trabalhar, né? Porque ele é uma criança que pode estar com um atraso maior ou menor, mas ele precisa de auxílio, e nós temos ferramenta para isso. Não prometa um resultado, a gente nunca pode prometer, né? Falar, olha, o teu filho em 3 meses vai estar com um repertório super bacana. Mas a gente pode prometer que vai trabalhar muito e usando o que a gente tem de melhor em análise do comportamento para auxiliar vocês e o seu filho. Então ainda tem, né? Infelizmente tem e bom, vocês sabem, tem muita gente trabalhando com análise do comportamento que não pode, né? Tem muita gente. Assim, né? Não que não pode, né? Que engana, né, gente? Que poder pode qualquer coisa, o cara pode, né? Enfim, a gente tem uma regulamentação muito ruim, mas que trabalha, que abre qualquer clínica na esquina aí, começa a atender, faz um curso de final de semana e abre e faz, começa a atender e fala que faz aba, né? Quer dizer, puramente por questões financeiras. Isso me remete muito à modificação do comportamento, né, Ricardo? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Porque, de fato, foi um tratamento em que analistas do comportamento foram para dentro de reformatórios, manicômios, hospitais e tal, e conseguiram ter resultados muito interessantes, né? De pessoas que não falavam voltarem a falar, pessoas que só falavam palavrão ou falavam falar desconexa, começar a falar com sentido. Gagueira, tem tratamentos fantásticos para gagueira, mas começou a ser aplicado por não analistas do comportamento. Nessas situações graves, bizarrices, né? E até falta éticas, né? Como coaches hoje em dia podem aplicar a aba e de uma maneira totalmente problemática, né? Outro aspecto da sua fala, pode falar. Não, desculpa, fala. É outra coisa que fala. E outro aspecto da tua fala que me chamou muita atenção, de não prometer o resultado, é que em terapia infantil, e imagino que com a aba seja a mesma coisa, os principais manipuladores de contingência são os pais. Perfeito. E a escola, e no caso de
os pais e, no caso de Teco, a escola, né? A escola é fundamental. Né? Aproveitando essa... Só aproveitar esse gancho aí, Guto. A pergunta da Sheila Siqueira, que é nossa sócia aqui no canal, está sempre acompanhando, ela perguntou, Ricardo, como você falou, né? O Guto comentaram, os pais são os principais manipuladores de contingências. A Sheila perguntou o que vocês acham de pais como aplicadores dos programas dos filhos. Eu acho que pode ser uma saída interessante, por algumas razões muito simples, né? Primeiro que a aba é um tratamento que exige muitas horas, e ainda, não só aqui como no mundo inteiro, embora a gente tenha experiências muito interessantes, é um tratamento que não é para todo mundo, infelizmente. Por que eu estou falando isso? Basicamente por uma questão de acesso econômico, né? Então, aqueles pais que não têm condições, eles e têm um plano de saúde, eles conseguem ou negociar com um plano de saúde, ou judicializar, enfim, né, seja lá qual for a saída, conseguem ter acesso a algum tipo de serviço. Porém, nós moramos num país que a maioria imensa das crianças, da estimativa porque nós não temos pesquisas ainda muito fidedignas, vamos dizer assim, que de fato a gente tem aproximações de quantas crianças que sem diagnóstico, enfim, autistas no Brasil e tal. Mas a maioria esmagadora de crianças autistas no Brasil não tem tratamento, né? O sistema público não funciona. Então, nós precisamos desenvolver, acho que tem muita gente caminhando, nos Estados Unidos tem muita gente tem caminhado nesse sentido, tem manuais específicos para pais, enfim, mas nós precisamos caminhar também, não deixando a clínica, o terapeuta de lado, mas também com a possibilidade de pais serem aplicadores. Tem muitas questões complicadas, tem a própria questão do comportamento do pai, o controle do comportamento do pai, muitas vezes nós não conseguimos acessar muitos desses controles. O treino de pais, ele é extremamente difícil, né? Eu diria que é talvez uma das etapas mais difíceis do processo, porque nós estamos lidando não com uma pessoa, nós estamos lidando muitas vezes com uma célula, que são 2, 3, 4 pessoas, e precisam muitas vezes mudar radicalmente o comportamento indicado com essa criança, porque senão essa criança não vai se desenvolver. Imagina, gente, nós estamos tentando mudar o comportamento de uma criança na clínica. Imagina você mudar o comportamento de uma família, né? Ou começar essa mudança para que aquela criança possa ter um desenvolvimento melhor, também com o auxílio da família e generalizando o repertório para a escola, para a família, enfim. Então, eu acho que é uma saída interessante, mas tem que ter muito cuidado e tem que ser feito muito por gente séria e por gente que entenda de análise do comportamento e de controle comportamental, porque senão vai dar besteira e acho que vai sair pior do que não fazer, né? Uhum. Então, mas acho que é uma saída, acho que é uma questão interessante, mas precisa ser com muito cuidado, né? Muito cuidado. Só uma observação para exemplificar o quanto isso é sério, quanto é importante, quanto é difícil. Existem linhas de pesquisa há décadas destinadas a estudar procedimentos cada vez mais eficazes para ensinar os pais a aplicarem programas corretamente com as crianças. Aqui no Brasil, um centro que tem estudado muito isso é lá, pessoal do Pará, né, Ricardo, com o professor Romariz. Eles têm produzido muitas dissertações, muitas teses de doutorado, divulgando procedimentos destinados a verificar se é melhor fazer roleplay, modelagem, ensinar por regra, dar manual. A professora Marta Hubner também, acho que tem pesquisas nesse sentido. Tem muita gente trabalhando nessa área, produzindo procedimentos para ensinar os pais. De fato, é muito importante e muito complicado. Sim. Mesmo. E a gente tem muita, e no próprio, não só no Jaba, enfim, mas a gente tem muita pesquisa interessante nesse sentido também lá publicada, até talvez com amostras pequenas, claro, enfim,
mas que são muito promissoras e muito interessantes e muito exitosas, né? Que mostram que é o caminho, um dos caminhos é esse, né? Isso é fantástico. O próprio doutorado da Patrícia, minha esposa, é sobre isso, orientação à paz, aplicando a PCP na orientação à paz, né? É a tese de doutorado dela. É isso, eu acho que nesse ponto. Não a TEA, mas a terapia infantil, né? E o que me chama a atenção nessa questão dos pais aplicarem os procedimentos é se a gente for ter uma visão sistêmica, às vezes a criança com sintomas exacerbados tem uma função para aquele sistema familiar. Perfeito, né? É isso, claro. Se a criança melhora, a família se desestrutura, enfim. Então, vai além do treinamento, mas identificar a função daqueles sintomas da criança para aquele sistema familiar como um todo, né? A gente vai ter que fazer uma análise muito mais global das variáveis de controle. Um dado interessante, né? Só um exemplo que eu tenho observado nesses últimos anos de um processo que a gente tem notado. Nós não tentamos ainda parar para pensar, para descrever isso melhor em termos comportamentais e tal, mas a grosso modo, um exemplo claro disso que você está falando, Guto, muitas vezes os pais recebem esse diagnóstico, né, inicial, e geralmente a mãe abre mão da vida, né? A mãe geralmente abre mão de tudo para se dedicar a essa criança. Muitas vezes por conta própria, porque ela quer e ela deseja isso, muitas vezes porque profissionais falam isso para ela, né? Médicos, profissionais falam que ela precisa abrir mão da vida dela para cuidar da criança, porque a criança vai precisar. Se é errado ou não, eu não sei, mas eu só achei meio estranho um profissional chegar e falar isso para uma mãe, né? Bom, muitas vezes a gente tem mães, inclusive, com carreiras, com tudo, que largam tudo. O que a gente nota? E não é uma, duas, três, isso é um processo que a gente vem observando bastante. Que muitas vezes a criança vem para a gente, a mãe teve esse processo, largou tudo, a criança vem às vezes com 7, 8, 9 anos, né, com intervenções que não foram bacanas, com problemas comportamentais graves, importantes, enfim. E a criança vem, ela começa a ter alguns ganhos, ela começa a ter de certa forma, uma independência, vamos dizer assim, né, possível dentro daquele quadro caótico, muitas vezes, que chegou para a gente. E o que começa a acontecer muitas vezes? O pai, a mãe, enfim, passa de uma maneira sem conseguir descrever claramente o que está de fato acontecendo, a boicotar esse tratamento. Por quê? Porque a criança passa a ser, basicamente, a fonte reforçadora da vida desses pais. E aí, quando a gente tenta trabalhar com esse processo, é muito dolorido, muito complicado, não só para os pais, mas para os próprios terapeutas, porque a gente também precisa lidar com situações que são tristes, graves e muitas vezes complicadas. Então, é um processo, perfeito, é um exemplo disso que você está falando, né? Quer dizer, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque o que começa a acontecer? A criança começa a faltar, os procedimentos que a gente passa, as informações que a gente passa, as orientações não passam. É o momento que essa família, essa mãe, esse pai, precisam de um atendimento, de um auxílio maior, ou da equipe, ou de um outro tipo de profissional, para entender esse processo, e para que ela e a criança possam caminhar melhor, né? Então é uma coisa, é um processo interessante que a gente tem observado bastante, sabe? Bastante. Só aproveitar aqui ainda nesse tópico, né, da importância do treinamento e de outras pessoas que não têm a formação ou doutorado poderem aplicar, só compartilhar aqui com a audiência, talvez possa interessar. Lá no site do Alden 4, nós temos alguns livros especificamente sobre autismo, e a gente tem essa preocupação de produzir cada vez mais material, trazer artigos científicos, que são difíceis de acessar para quem não é da área, né, e transformar isso em um livro didático. Então a gente tem alguns livros aqui publicados, de minha autoria, com alunas lá do CEUB, né, onde a gente faz as monografias. Então tem aqui TEA e ABA, estratégias para reduzir seletividade alimentar. A gente fez o Ricardo, acho que foi inclusive da banca da Larissa. Da banca dela, da banca da Larissa, isso. Um trabalho bem bacana. Né? Então a gente pegou artigos científicos e tentou transformar numa coisa mais didática para profissionais que não têm ainda tanta experiência, para que eles possam aprender o que há de mais moderno aí para esse assunto.
A gente também tem aqui, não estou lembrado quem comentou, mas a importância de falar do cuidar da família também, né? Então a gente tem um livro, Ana Carolina e eu, Estratégias para Cuidar de Quem Cuida. A gente revisou a literatura, viu o que tem aí publicado na literatura científica sobre estratégias para você melhorar a qualidade de vida da família. E também Autismo, Estratégias Científicas para Lidar com Comportamentos Desafiadores, da Aline, e junto comigo, a gente pegou vários exemplos de como usar reforçamento diferencial para reduzir aquele comportamento que o Ricardo falou, que leva as crianças para o analista do comportamento, muitas vezes, que é o comportamento problema, o agressivo, o autolesivo, né? E todos eles estão disponíveis gratuitamente aqui no site do Walden 4. Muito bacana. Feito esta pequena ressalva, vamos continuar então. Guto, você ia fazer um comentário? Não, acho que... Não. Só lembrando do reforçamento diferencial, e agora não só tratando da família como um sistema, mas de erros técnicos, né? De fazer um reforçamento intermitente, por exemplo, né? Então, é muito difícil, por exemplo, na clínica com adultos, é muito difícil você implementar um reforçamento diferencial, porque você acaba sem querer reforçando um comportamento que deveria ser enfraquecido, da classe que deveria ser enfraquecida, ou perde a oportunidade de reforçar da classe que deveria ser fortalecida, né? E se a analistas do comportamento treinados, formados e tal, se atrapalham na hora de aplicar o reforçamento diferencial, que o Márcio citou, imagina a família sem treinamento, né? E aí vai complicar mais ainda, porque vai gerar um reforçamento intermitente, vai ser mais difícil de colocar em extinção certos padrões comportamentais. E uma coisa, um outro exemplo de processo comportamental, de tecnologia, né, comportamental utilizada de forma equivocada, muitas vezes, é a famosa extinção, né? Então, isso é um processo que, vocês sabem muito bem, é um processo que interessante, muito bom, não a discussão se é aversivo, se não é, enfim, mas é um processo que é uma alternativa à utilização da punição. Porém, quem não conhece a análise do comportamento começa a utilizar isso e não sabe qual é a curva da extinção, quais são as características, o que acontece com a criança quando começa a entrar em extinção, quanto tempo vai demorar, se parar de fazer, se de repente parar o procedimento, o que vai acontecer e se retomar só depois de não sei quanto tempo. Então, e é uma coisa que está muito na moda, né? Então, você vira e mexe, não, tem que colocar extinção. E isso mostra que o cara não sabe o processo básico, né, tanto de extinção, como também não conhece as técnicas advindas dos esquemas de reforço, DRO, e por aí vai, né? Quer dizer, então é muito complicado, né? A gente precisa de fato ter profissionais. Eu não digo que todos os profissionais precisam ser pós-doutor em análise do comportamento para trabalharem com ABA, porém precisam ser profissionais que tenham uma formação sólida em pesquisa, não tem como, né? E conceitual. Não tem saída, gente. É difícil, né? E aí acaba acontecendo esse processo. Então, o que a gente recebe de criança, de pai, de profissional, falando que, olha, me falaram para fazer extinção para esse tipo de coisa, quando às vezes é um problema gravíssimo, se você colocar extinção, a criança se mata, né? Quer dizer, porque você vai deixar a extinção, você tem que deixar acontecer tudo aquilo, né? Para o comportamento da extinção, senão ele não vai entrar em extinção. Só que tem autolesivo, tem criança que coloca o dedo no globo ocular, tem criança que bate a cabeça, enfim, né? Então é muito sério, né? Quer dizer, e a gente tem visto muita besteira sendo feita nesse aspecto, né? Ricardo, a gente tem uma pergunta aqui da Maiana, que é: como vocês avaliam a prática de escolas ao disponibilizar um AT para atender várias crianças com demandas diferentes ao mesmo tempo, considerando a necessidade de observação, linha de base, registro, possibilidade de aplicação de programas de generalização na escola, habilidades sociais, etc. Não vai, né, gente? Não vai fazer, né? Não vai. Não tem muito o que discutir. Se uma criança, um AT para uma criança já dá um trabalho, o cara ter linha de base e não sei o que tal, você imagina um auxiliar, geralmente a escola coloca um auxiliar em sala, que para ficar responsável por 2, 3, às vezes 4 crianças, né? E às vezes a escola coloca como um problema, inclusive você tem muito adulto na sala de aula, não sei o que tal. Então, não dá.
Impossível, não tem como, né? Se for trabalhar desse jeito, né, dentro desse, pode trabalhar de outro jeito, mas se for trabalhar dentro desse modelo nosso aqui, com aba e tal, não vai dar, né? Não vai. Tudo isso que ela falou, linha de base, habilidades sociais, generalização e tal, não vai rolar, né? Só se a criança for muito boa e não ser um problema, não ter um comprometimento muito grave, né? Que aí, independente, inclusive, muitas vezes, do trabalho do AT, ela evoluiria, né? Mas não tem como. Né? Isso sem falar na dificuldade que é para você formar um AT, velho. Só naquela frase, né? Naquela frase da Maiana ali, nós teríamos pelo menos, sei lá, 6 meses, no mínimo, de treinamento para aqueles requisitos básicos ali de observação, registro, né? De mínimo possível para aprender a lidar com a criança, as noções básicas, né? A formação do AT também não adianta pegar geralmente um estudante de psicologia, né? E aí, por mais que ele tenha lido Moreira e Medeiros, que é um excelente livro de análise do comportamento, excelente, né? Ele vai precisar de feedback, de treinamento prático ali para poder atuar na escola, né? E se com uma criança já é difícil, até para um profissional gabaritado como o Ricardo, por exemplo, imagina para um AT estudante ainda em formação com várias crianças ao mesmo tempo na escola. Né? Gente, é um desafio. Às vezes tem situações. Não são poucas que eu paro e olho e falo, porra, o que eu vou fazer agora, né? E aí você precisa, e aí é que tá, aí que entra de fato a questão da sua formação, né? Você se depara com uma situação que é dificílima, você não sabe o que fazer. Aonde você vai começar? Qual vai ser a sua boia para começar o trabalho? Vamos observar? Vamos tentar enxergar o que está acontecendo, né? Vamos tentar observar o que essa criança faz, o que ela produz, em que situação específica, a frequência. Vamos voltar lá para o básico, né? Para a gente não se perder, porque muitas vezes é tão difícil o negócio que às vezes a gente se perde, então a gente precisa ter um apoio teórico, um apoio de experiência também, enfim, para você saber da onde começar o trabalho. E aí que é importante, de fato, você ter a base para o trabalho, que aí você vai se agarrar a isso para o trabalho se desenvolver. Né? Sim. Isso me chama muita atenção, Ricardo, que você está falando. Primeiro ponto tem que ficar bem claro, é que trabalhar com TEA não é brincadeira. Não é para amador. Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter supervisão, você tem que ler, conhecer os procedimentos, precisa de muita prática também. Então, é um assunto sério e não se pode levar de uma maneira leviana. O segundo ponto que eu acho muito importante é que, mesmo profissionais gabaritados, a sua fala ela é inspiradora para quem está começando, porque se um profissional gabaritado desse muitas vezes tem que parar, meu irmão, o que eu vou ter que fazer agora? Ou seja, imagina quem está começando. Né? Então, comecem, mas comecem com responsabilidade, com estudo, buscando formação, buscando orientação, supervisão, mas comecem. Porque, de fato, existe uma visão muito romantizada da psicoterapia de que um profissional experiente vai saber o que fazer a cada momento, vai estar sempre pronto. Se ele não conseguir pensar isso, é porque ele não é bom o suficiente. Isso não faz o menor sentido. Né? Então, mesmo profissionais gabaritados, eles vão ter que, de certa maneira, em algum momento, conversar com um colega, isso, tirar fundamental, um coelho da cartola, alguma coisa assim. Ir atrás de pesquisa, conversar com outro profissional, de fato, gente, assim, é uma coisa que a gente para, olha em algumas situações e fala, porra, o que eu vou fazer agora, né? Quer dizer, e você precisa ter de onde começar, senão o trabalho não vai rolar, né? Então você precisa ter apoio, você precisa ter rede social para isso, né? Tanto não só do ponto de vista acadêmico, mas também profissional. Então é muito importante. E uma coisa interessante, Guto, que você lembrou agora da formação, tal. Nós temos no Brasil centros e profissionais de excelência, muito bons. Né? Nós temos o privilégio de ter uma tradição em análise do comportamento lá, desde os anos 60, enfim.
que talvez seja o segundo no mundo depois dos Estados Unidos, né? E isso não é querer ser ufanista, não é nada disso, né? É muito pelo contrário. Nós temos centros fantásticos de pesquisadores básicos, pesquisadores aplicados, pesquisadores que trabalham com história da análise do comportamento, com um monte de coisa, com filosofia, enfim, que são excelentes. Então, o cara que está no Brasil, ele também tem a possibilidade de procurar profissionais e locais de excelente qualidade para se especializar, né? É difícil, o acesso às vezes é difícil, às vezes é lá no Pará, às vezes é em Brasília, às vezes é em São Paulo, o cara está não sei aonde e tal, mas faz parte, tem que ir atrás, né? Hoje tem internet, olha aqui a gente aqui discutindo um monte de coisa legal né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês estão em Brasília, e tá funcionando, né? Quer dizer, então é correr atrás, né? Precisa precisa dessa formação, é muito, muito importante, quer dizer, é legal trabalhar, você ser reconhecido, não sei o que, isso é muito bom, mas se o trabalho ele não fornece dados que são de fato eficientes, ele vai ter vida curta, né? Podem escrever, você pode ter sucesso com 1, 2, 3 anos, depois, do filho, o negócio começa a pegar e não vai para frente, né? Então, é um trabalho contínuo, né? Estudo, trabalho, não tem jeito, né? Ricardo, aproveitando aqui sua fala e também a pergunta da Maiana, que alinha um pouco com a próxima pergunta que a gente tinha para fazer, né? A Maiana perguntou quais orientadores, linhas de pesquisa em TEA vocês indicam. A pergunta é assim, pensando que é um trabalho super complicado, é bastante especializado, com a experiência que você tem hoje, assim, se você fosse dar algumas dicas ou sugestões para jovens terapeutas, pessoal que está fazendo monografia, está começando a atender agora, ou mesmo está fazendo uma mudança de percurso na carreira aí, né, querendo, de repente, começar a trabalhar com o TEA, que sugestões você daria, assim, para quem está começando? Então, acho que a primeira coisa, né, é se inteirar de quais são os requisitos profissionais e quais são os requisitos profissionais para cada fase da sua carreira. Então, se você está começando a estudar, não vai ser concurso de especialização, seja qualquer um deles, tá? Não vai ser concurso de especialização de 1 ano e meio, 2 anos, que você vai sair supervisor e saber fazer tudo. Infelizmente é isso, né? Então, primeira coisa, eu acho que precisa se inteirar bastante de quais são os requisitos para cada fase da sua carreira. Desde o cara que começa lá com a implementação, com a aplicação, depois a pessoa que é um analista do comportamento assistente, um coordenador de equipe, até um supervisor, né? Então, isso é muito importante. Nós temos coisas boas e tem coisas que têm problemas no Brasil, em especial em relação à especialização. Então, primeira dica em relação à busca de uma especialização. Não é só você ver o corpo docente, você ver as instalações, tal. Primeiro você tem que ver se, obviamente, aquilo é registrado e está válido legalmente, né? Segundo, o corpo docente, você pode ter pessoas conhecidas, pessoas que trabalham com autismo, mas elas são boas? Elas têm uma formação acadêmica sólida, elas têm uma formação em análise do comportamento, de fato, independente se ela é psicólogo, TO, fono, não é isso. Eu estou falando de análise do comportamento acadêmica, estrito sensu. Nós estamos vendo aqui, por esse papo, que é fundamental você ter uma experiência com pesquisa, não tem jeito, né? O modelo de aplicação em aba, né, o nosso modelo de trabalho em aba, ele é um reflexo do pesquisar o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro estabelecendo metas, tentando uma coisa, aquilo não deu certo, você já tenta outra, você registra, você vai acompanhando o progresso da criança, do adolescente. Isso é pesquisa, isso é fazer pesquisa. Nós estamos o tempo inteiro registrando e modificando modificando variáveis, né? Então, se você não tem uma formação ou tem uma noção básica de pesquisa, vai ter problema lá na frente com isso, né? A gente precisa saber disso. Então,
vá procurar, tem pessoas muito boas, tem pessoas interessantes, tem pessoas que trabalham muito legal no Brasil, e acho que vale a pena. Eu não vou citar nomes e não vou citar centros específicos com receio, gente, de deixar gente muito boa de fora, né? E também não sei se eu sou a maior autoridade para recomendar A ou B, né? O que eu estou falando é, vá atrás, se você quer ser, de fato, ter uma carreira nessa área e chegar a ser um supervisor, fazer a avaliação, fazer os currículos das crianças, enfim, orientar uma equipe, vai ter que fazer mestrado, pelo menos mestrado em análise de comportamento, né? Aí sim a gente tem locais, porque não tem no Brasil inteiro. Quer dizer, no Brasil inteiro. Você tem nas mais diversas regiões, mas, infelizmente, não são muitos os programas de análise de comportamento no Brasil, né? Você não tem em todas as regiões, por exemplo, né? Então, precisa ficar atento a isso. Mas os que existem, se eu não estou enganado, os que existem em análise do comportamento de fato são muito bons, né? Sem exceção. Ricardo, só antes da gente continuar, mandar um beijo para esta senhora, que é minha mãe, Wilma Borges Moreira. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo seu sobrenome, Wilma Borges Moreira, legal. E eu a conheci lá quando a gente foi para Goiânia, acho que há uns 15 anos atrás, né, Márcio? Foi. Eu fui lá, a gente acabou conhecendo seus pais, tal, faz bastante tempo. Ricardo, a gente já está caminhando aqui para o final, e aí eu e o Guto já fizemos aqui nossos merchandises do Alden 4, da Pragmática, e aí queria aproveitar e deixar esse espaço para você contar também, compartilhar com a gente um pouquinho sobre o time, o que é, qual é a ideia, que trabalho vocês têm desenvolvido aí. Então, a TIM na verdade é uma clínica, nós temos um espaço estruturado, né, por várias razões, embora a gente viva em São Paulo, esse espaço, essa clínica, ela é em Natal, né, no Nordeste. Isso é fruto de um projeto já há anos que eu venho trabalhando com a minha irmã, com a Carol, né, com a Carolina Martoni, e de um projeto, de um sonho, né, de trabalhar de fato da forma como a gente acreditava que a gente devesse trabalhar. Nós sempre trabalhamos com supervisão, com atendimento, enfim, com consultoria a famílias em vários locais do país, e além disso ser uma correria total, a gente percebia que a gente precisava fazer mais, né? Então a gente gostaria muito de a gente queria ter um local específico para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho dentro de todos os parâmetros fundamentais para o desenvolvimento de análise do comportamento, né, da ABA, em especial da ABA, mas é um projeto, né? Na verdade, a gente tem essa clínica no qual a gente recebe crianças que vão desde um ano e meio, até adolescentes com 16, 17 anos. A gente trabalha hoje exclusivamente com análise do comportamento, com ABA, e a nossa equipe é formada por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, enfim, porém nós não temos especialidade na clínica. Todos esses profissionais, eles trabalham exclusivamente com análise do comportamento, sob nossa supervisão, porém, isso não significa que as crianças não necessitam de TO, de fono, não é nesse sentido. Porém, a gente tem essa diversidade de profissionais por várias razões. Primeiro, porque é interessante para nós, né? Porque a gente tem visões distintas e conhecimentos distintos. Então, por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem dificuldades em programas com ecoico, programas intraverbais, ensino de operantes verbais, especialmente quando a gente lida com a questão estrutural, né, funcional do aparelho fonoaudiológico. Então, o fonoaudiólogo ou o estagiário em fonoaudiologia que trabalha com a gente, ele é um implementador, um aplicador de ABA, ele vai ter essa visão e ele vai nos auxiliar, muitas vezes, a olhar para coisas que nós não estamos olhando naquela aplicação, né? O TO a mesma coisa, o pedagogo a mesma coisa, enfim. Então, a gente não faz uma diferença entre as disciplinas no momento da aplicação. Porém, tem crianças que fazem TO, tem crianças que fazem fono, mas não
não no na nossa clínica, no nosso espaço, né? A gente tem trabalho exclusivamente com aba, e essas crianças frequentam outros profissionais e a gente também supervisiona, conversa com eles e tal. Então é um projeto de atendimento, né? A gente faz o atendimento, de consultoria e de ensino, né? A gente tem uma perspectiva a médio prazo, enfim, porque tem muita coisa, para também desenvolver não só pesquisa, mas também um projeto de ensino em escolas, não digo a nível de especialização ou de mestrado, não é isso, mas de conscientização, de ensino de habilidades básicas para agentes distintos da sociedade, tanto para o poder público quanto para famílias que possam se beneficiar disso. Então é um projeto que a gente está desenvolvendo tal, e tem sido muito bacana, né? A gente tem aí, está 2 anos com esse projeto já funcionando, e é isso, né? Nós estamos caminhando. Maravilha. Guto, quer fazer alguma consideração final? Assim, queria só falar que foi muito bacana bater um papo com o Ricardo. Saudade de você, Ricardo. É bom te ver o magrinho, fininho. Acho que São Paulo... Pois é. Eu precisei fazer, viu? Precisei fazer eu estou precisando também. Meio radical. Mas foi muito bom te vê-lo bem, e tocando projetos com responsabilidade, sendo um exemplo aí para quem quer trabalhar com o espectro autista. Então foi muito bom bater esse papo com você, da mesma maneira que a gente bateu um papo bem interessante com o Diogo semana passada, com o Lucas. Então foi ótimo estar na sua presença hoje à noite. O Diogo também, né? Quando a gente começou lá atrás a trabalhar, lá em análise do comportamento, lá na faculdade, era o Guto, eu, o Márcio e o Diogo, né? Então a gente era o quarteto lá, que sofria, que era legal, e por outro lado sofria também por trabalhar com análise do comportamento, por algumas outras razões, mas que foi muito bacana, né? Foi uma experiência muito para mim foi muito marcante, não só por conhecer vocês e ter essa experiência, mas foi uma coisa muito legal, né? Foi muito bacana. E eu estou muito feliz mágico, também, né? Exatamente, que até conseguiu lá, até, claro, com a liderança, com a coordenação lá do Todorov e o Márcio, fazer o PSI, né? Conseguiu colocar o PSI de pé lá. Então, e eu fico muito feliz de ter conversado com vocês, de revê-los. Vou a Brasília eventualmente, agora diminuiu muito em função de pandemia e tal, e a família da minha mulher é de Brasília, e vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo aí na próxima, que com a gente podendo ter mais liberdade agora, né? Com, quem sabe, com a questão de vacina, com tudo. Agora e aí, falando dessa época lá de Brasília, Ricardo, qualquer dia a gente faz uma live para contar como é que a gente teve a cara de pau de pedir para o professor Todorov ser fiador para uma casa que a gente queria alugar. Eu lembrei disso outro dia, cara. Eu estava pensando, eu até falei para minha mulher, Mari, olha... E eu que mandei e-mail para ele, viu? Eu mandei e-mail falando, olha, professor, a gente está precisando de uma casa, eu, o Márcio, não sei o que, o Diogo. E aí ele respondeu, ele falou, não, sim, gente, pode, vai lá, tal. Aí acabou não dando certo, né? A gente acabou não fazendo, mas ele acabou topando, né? Ia ser o fiador nosso, né? Enfim. Sim. O pessoal tá pedindo podia fazer uma live, hein, Márcio, falando de como foi implantar o PSI numa instituição privada de ensino. Acho que seria uma história bem interessante para contar para o pessoal aí. Certamente. E aí, com controle maior de contingência, né, que a gente conseguiu também ter, né, eu acho que isso foi importante, né, foi uma situação muito particular ali, né, daquele, por isso que eu achei bacana conversar sobre isso. Só para a gente finalizar, o pessoal está pedindo as redes sociais, se vocês quiserem postar aqui no chat, vocês têm acesso ao chat aí para postar? Não. Tem o chat aberto aqui, tem algumas. Eu não sei se ele tá, mas tem aqui, tá aqui, eu consigo ver. O chat privado, não é isso? O seu, deixa eu copiar aqui, então. O seu é o @Ricardo Martoni, né? Você diz o Insta? Vixe, não. Não é, eu mudei umas 3 vezes. Deixa eu só ver aqui qual que é o... Pega aí, deixa eu pôr o da Pragmática aqui. Ricardo _Martoni.
Ricardo_Martoni. E @Clínica TIM. Peraí. Colocando aqui o da @Pragmática. E deixa eu achar certinho aqui, Ricardo. Clínica TIM? @Clínica TIM, Deixa eu pegar aqui para não digitar errado. E a gente precisa contar também como que a gente dava assunto nos alunos lá, né? Lá naquela época. Isso era a especialidade do Ricardo. Ricardo. No corredor, meu Deus. Exatamente. Márcio, você podia colocar também, te rever. Oi, Guto? Você podia colocar também para o mestrado do SEUB, que está com processo seletivo aberto? Deixa eu colocar. Quem quiser fazer mestrado, o Márcio, inclusive, orienta sobre o tema do TE. Então, quem quiser fazer mestrado com o Márcio. A gente não pode dar pitaco aqui falando quem são os outros bons orientadores, mas a gente se considera bons orientadores. Se quiser fazer com a gente, tá ótimo também. Se garante, né? A gente se garante. Ricardo, prazeraço te rever, conversar com você. Espero que a gente possa se encontrar aí para tomar umas cervejas, conversar mais. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Imagina, obrigado. Codorna, Márcio, Hã? O rei da Codorna. É verdade. Existe lá ainda ou não? Tem ainda, será? Existe. Nossa, ela é muito, muito boa, né? Com aquela farofa de ovo embaixo ainda. Era muito bom. E a moela não, o pescoço de peru que o Diogo gostava, né? Sim, pescoço. Sim. Muito bom também. Muito bom. Moçada, que a força esteja com vocês. Um grande abraço. Legal, um abraço a todos, gente. Muito obrigado a todos e a todas pela participação aí. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu.